Queremos queimar, nós somos teus ministros. Não é que
Deus aplauda Ele. Glória a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 11. O tema da mensagem hoje, começou quarta-feira, é Exercendo o Governo do Reino, parte 2. Eu creio que ao longo desse mês nós vamos mergulhar muito sobre conhecimento do exercício de governo no Reino de Deus. Vamos aprendendo cada vez mais, para que a gente entenda o que é Reino de Deus. Gênesis 11. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então o tema é Exercendo o Governo do Reino, parte 2. Um reino de semeadura. Está escrito assim. Antes que a gente comece a já vamos orar, Espírito Santo, me coloca nas tuas mãos sem reservas desse. Reconhecendo que eu não sou nada nem ninguém, mas que sou totalmente dependente de Ti, Deus. Eu te louvo, Espírito Santo, porque Tu és o meu professor, Deus. Eu espero que tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, Deus, e ministrando no nosso coração a respeito dessa palavra, que a gente possa estar atento, Senhor, para expressar, Senhor, e trazer, Senhor. E mais do que isso, Deus, que o Senhor nos leve a lugares eminentes, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, Deus. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor assuma o controle. Eu reconheço, Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, e eu te peço que eu não apenas diminua, mas que eu literalmente desapareça para que a Tua glória venha. Está escrito assim: E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Pode assentar. Princípio. Aqui há um princípio. Princípio de semeadura. A Bíblia diz que quando Deus cria a terra, e a partir de então Ele manda que a terra comece a produz a terra erva verde. Podia simplesmente produzir erva, mas havia uma característica que a erva tinha que ter. Qual é a característica? Versículo 11. Erva verde, erva que o quê? Erva que o quê? Dê semente. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E meu Deus era bom.
Deus podia simplesmente mandar a erva crescer, o fruto surgir. Mas Deus, Ele nos lançou um princípio. Primeiro princípio: a colheita nunca pode parar em você. Nunca. Toda vez que é gerado um fruto, aquele fruto carrega em si sementes, geralmente mais de uma. A colheita não pode parar naquela pessoa. Ela tem que permitir que a semente que está ali seja plantada para multiplicar os frutos. A erva verde cresceu, erva verde que dava semente. Porque Deus disse que a terra produzisse a erva verde, mas que ia chegar um instante que era necessário que as sementes que estavam nela multiplicassem e se expandissem por toda a extensão da terra. Multiplicação. Você sabia que a natureza ela trabalha de forma tão perfeita que mesmo que ninguém plante, você pega a floresta amazônica, você não vai encontrar lá no floresta fechada, nas áreas que estão protegidas, agricultores. E como é que nascem ervas? E como é que nascem árvores lá? Você sabe? Os pássaros comem do fruto e quando fazem a digestão, lançam a semente no solo, para que a semente produza novos frutos. A obra da criação, ela trabalha em comunhão para que frutos sigam sendo produzidos através das sementes. Sempre você vai olhar o reino de Deus e você vai enxergar no reino de Deus um reino de semeadura. Cada árvore, cada erva produzirá segundo a sua semente. E quando nós olhamos para a Bíblia, não está apenas em Gênesis isso. A Bíblia diz que entre as leis ao povo de Israel havia a lei do Shemitah. Pastor, o que é isso? O ano de descanso da terra. A Bíblia diz que por 6 anos o judeu plantava e ao 7º ano ele tinha que viver do poder da semente daquilo que ele plantou. Então no 7º ano o povo devia confiar em Deus e na semente que ele tinha plantado e que a terra geraria, mesmo sem que ninguém tocasse nela. Era uma ordem de Deus. Shemitah, vivendo do poder da semente. Aí quando nós olhamos para a Bíblia, o pecado do homem foi desobediência. Mas como foi a desobediência do homem? Foi o quê? O que o homem fez? Comeu o fruto. Havia no jardim do Éden todo tipo de frutos. Mas mesmo no jardim do Éden, Deus estabeleceu um princípio de semeadura. De tudo aquilo que Ele te dá, uma parte não é tua, é dele. Semeadura. Uma parte tem que ser consagrada a Deus. Esse é o fruto. Porque quando Adão e Eva eles comem o fruto que não era para comer, após isso eles se escondem e Deus expulsa eles do Éden. Por que são expulsos do Éden? Porque todo fruto tinha semente. Se a semente do fruto proibido tivesse caído na terra, haveria multiplicação de pecado, ainda mais. Daqui a pouco, o Éden seria tomado não de frutos que produziam vida, mas de frutos que produziam morte. E a morte é como uma erva daninha que ia se apossando de tudo. Então Deus tira eles do Éden, para que não haja multiplicação da semente do pecado. Agora, apartados do Éden, ali cresce
Eles têm 2 filhos, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim e Abel, eles decidem oferecer um sacrifício ao Senhor. Abel, ele prepara o melhor dos animais, a primazia, e decide oferecer a Deus. Caim já era lavrador. Ele separa aquilo que ele tinha plantado, e ele decide então oferecer a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus se agrada da oferta de Abel e não da de Caim. Então, tomado de inveja, Caim acaba matando o seu irmão. Por que Deus se agradou da oferta de um e não do outro? Por que você acha? Como? Por quê? Coração, princípio. Quando Abel preparou algo para Deus, ele não preparou algo de qualquer forma. Ele gerou em seu coração que ele ia entregar. E tendo gerado, entregou com alegria. Agora, Caim, quando preparou algo para Deus, já não preparou da mesma maneira. Estava apenas querendo não ficar para trás do seu irmão. Seu coração não estava totalmente ali, não era uma oferta excelente, Deus disse. Nem sempre você oferecer algo para Deus significa que você está agradando a Deus. Se o teu coração não estiver ali, a oferta é vazia e nula. Se não for um gesto de obediência ou honra, é vazio. Vazio. Aí quando nós vemos a respeito de semeadura ainda, nós vamos ver que toda vez que o povo de Israel pecava, a maior maldição recaía sobre as colheitas. Vinha seca, e a seca fazia com que o campo deixasse de produzir. Quando o povo de Israel se voltava para Deus, havia chuva, sinal da bênção de Deus, e a semente do campo era multiplicada, crescia. Obediência faz com que Deus permita que os frutos se multipliquem. Agora, desobediência gera esterilidade, porque Deus não pode gerar em um ambiente de desonra. A Bíblia diz que certa vez Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele decide trazer a arca de volta à cidade de Davi. E a Bíblia diz que quando ele está entrando com a arca, a sua esposa chamada como o Jorge diz, a japonesinha Mical, ela olha para Davi e diz: escândalo, o rei se portando como um qualquer. Aí Davi expressa diante do Senhor: o qual me escolheu antes do teu pai, eu sou qualquer assim. Deus, quando olha para Mical, a Bíblia diz que Mical gerou filhos. Ela desonrou a Deus, e a desonra gerou esterilidade, porque Deus não pode gerar debaixo de maldição. A maldição, se ela for gerada, ela se multiplica. Então toda vez que há uma maldição, há deserto, há seca. Toda vez que há uma maldição, algo acontece para tirar o brilho, a vida. A Bíblia diz que certa vez estavam Arão e Miriam conversando e falavam a respeito de Moisés, por ele ter casado com uma mulher cozida na antiga. Eles estavam certos no argumento, mas falaram no orgulho daquele dia a quem Deus conheceu no secreto. E o que Miriam colheu? Lepra. Cometeu o pecado que os judeus chamam de Lashon Hará, e colheu lepra. Fez com que aquela mulher que estava querendo
envergonhar a Moisés pela sua escolha, acabasse sendo envergonhada diante de todo o povo, porque ela plantou vergonha no secreto e colheu vergonha em público. A Bíblia diz que Davi certa vez planta adultério, se relaciona com Betseba e adultério contra o marido de Betseba, Uzias, e adultério contra o próprio Deus, porque envergonhou o nome do Senhor e ele plantou no secreto. Adultério, sim ou não? Foi quantos adultérios? No secreto. Porque a semente é no secreto, ninguém vê. Você planta a semente, você fica enxergando ela? Plantou no secreto uma semente. Quando Absalão toma o trono de Davi, pega o harém de Davi, e aquilo que ele plantou, no secreto, colheu quantos em público? Vários. O seu filho se relaciona com todas as mulheres de Davi, diante de toda a nação. Porque plantou uma semente, colheu uma árvore. O reino de Deus é um reino semeador. Você creia ou não, que você plantar, você vai colher. Se você plantar honra, colhe honra. Se plantar desonra, colhe desonra. Se plantar verdade, colhe verdade. Se plantar amargura, colhe amargura. A sua colheita não é resultado daquilo que você está vivendo hoje, mas é resultado daquilo que você plantou. Por isso que às vezes nós temos dificuldade de entender o porquê de estarmos vivendo algo. Porque nós olhamos para o instante e não olhamos para a semente que plantamos. Por isso que quando nós paramos para ministrar sobre libertação, sobre mudança de vida, a primeira coisa que nós procuramos saber quais são as sementes que aquela pessoa plantou ao longo da vida. Se aquela pessoa, ela expõe as raízes e as sementes que plantou, você consegue ir em Deus, em cada uma dessas raízes, e ir arrancando, para que elas não prosperem para as próximas gerações. Não prosperem. A Bíblia diz que toda vez mesmo, que alguém se aproxima de Deus, toda vez que alguém se aproximava e procurava desenvolver um relacionamento com Deus, a primeira coisa que essa pessoa tinha que fazer era passar por um processo de santificação. Porque a Bíblia diz que ninguém via a Deus e permanecia vivo. E não falava de uma morte física em si, mas como eu que deve morrer. Um eu miserável, falho, pecador, orgulhoso, amargurado. Mas só que se uma semente cair na terra e morre, ela vai produzir vida. Só que Deus não pode deixar que o teu eu que cai na terra e produz vida seja um eu contaminado. Então Deus limpa primeiro uma semente. Chama você a limpar primeiro a semente, para que quando ela caia, ela gere uma vida plena, não uma vida contaminada e suja. Multiplicação. Aí está o reino de Deus. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele fala sobre semeadura a todo tempo. Ali está a parábola do semeador. Certo homem sai com sementes a semear. Uma parte da semente cai hoje, germinou. Sementes germinem. Aquela que germina, se você lança sementes, aquela que germinar, ela vai ser suficiente para cobrir todas aquelas que não germinaram no caminho. Todas aquelas que o caminho sufocou. Se você lança sementes
sobre uma palavra de Deus. Se Deus te dá uma palavra para que você semeie, aí você olha e diz: não, mas eu não posso semear, está no deserto. A Bíblia diz que Isaac, ele semeou no deserto e colheu quanto? 100 vezes mais. Sabe qual é o problema? A gente está esperando o ribanceiro, está esperando a terra verdejante, está esperando o cenário ser favorável. Quando eu vi o testemunho aqui da Paola, é possível você não ver um teste, não ver ali uma disposição onde tudo te impulsiona a desistir, a procurar desculpas. Mas quando você exerce governo, o governo é exercido e reivindicado por leis espirituais. E a lei da semeadura é uma lei. Quando você gera honra, você quebra o protocolo de derrota. Quebra. Toda vez que a gente olha o cenário, está plantando no deserto. Quem olha Isaac plantando no deserto diz: está louco. Como vai plantar no deserto? Espera vir chuva, espera melhorar o tempo, espera a gente achar um campo. Ele diz: não. Quem olha para o tempo não semeia. Ele planta no deserto. E colhe onde? No deserto. Os inimigos estão olhando e de repente o deserto está produzindo. Eles plantam, adubam, investem, trazem água e não germinam. Isaac planta no deserto e cresce. Porque quando você está movido por um princípio de semente do céu e não da terra, a terra se submete ao governo e ao exercício do reino de Deus na terra. O reino de Deus, ele exerce domínio sobre a terra. Entenda isso. Abre a tua Bíblia em Salmo 103, para que você entenda. Pastor, o cara planta no deserto, vai colher? Não pode. Quando você entende o princípio do céu. Salmo 103 diz assim: versículo 18: sobre aqueles que guardam o seu conselho, sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, governo. E o seu reino domina sobre o quê? Tudo. O reino de Deus domina sobre tudo. Se você exercer um governo no reino de Deus na terra, o exercício do governo do reino de Deus na terra domina sobre a terra. Então você olha o deserto e diz: deserto, produza. Você exerce governo a poder daquilo que você lança. As palavras que você lança são sementes. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, haja terra, haja mar, haja céu, haja estrelas. Exercício de governo. O problema é que nós olhamos no deserto e ficamos dizendo: Deus, muda o deserto, Deus, me dá um campo, Deus, me dá um cenário onde tenha água. Não, você tem que olhar para o deserto e dizer: deserto, produza. Exercício de autoridade e governo dos céus na terra. Se você entender esse princípio, você vai mudar a sua visão. Sabe por quê? Muitos têm dificuldade com relação à fé. Deus me deu uma visão não se separa. Eu nunca tive dificuldade de ofertar. E glória a Deus, Deus sempre deu uma boa colheita. Mas o que eu entendi essa semana de exercício de governo, eu falei: uau! Eu queria ter entendido antes. Deus começou a ministrar o meu coração sobre o reino de semeadura. Eu estava conversando com o Diego e Deus começou a plantar aquilo dentro de mim e gerou. E aí, de repente, caiu os estamos. Eu entendi. Muitas pessoas têm dificuldade com relação à oferta, e eu falo de maneira geral, não apenas financeira. Porque
enxergam a oferta como uma forma de abençoar alguém. Então eu chego e digo, eu vou ofertar na vida do Dani, eu vou abençoar o Dani. Só que isso não é o princípio do reino. Não é. No princípio do reino, quem é abençoado não é quem recebe, mas aquele que dá. Pastor, porque ele é abençoado porque ele tem para dar? Não. Você não entendeu. Por que ele é abençoado? Por quê? Por que quem dá é abençoado? Porque é uma semente. Você está plantando. Se você está plantando, você planta uma. E olha a expansão. Você é abençoado porque você está tendo o privilégio de lançar uma semente. E aquela semente ela vai multiplicar, porque você está cumprindo princípios. Aí você chega e fala, não, o coração pesado, e agora vai voltar, e agora? Enquanto você tiver essa mentalidade e não exercitar uma lei espiritual de semeadura, você nunca vai desfrutar do que Deus tem. Nunca. Pastor, financeiro não. Em todas as áreas, a semeadura em todas as áreas. Algumas pessoas acham que quando nós vamos à rua, nós vamos entregar pão e café. O que nós vamos fazer na rua? Que semente que a gente está plantando? Onde é que a gente come, geralmente? Na mesa. Não, na mesa. A mesa é lugar de quê? Comunhão, relacionamento. Alguns vão entregar pão. Eu vou plantar semente de relacionamento. Por isso, quando chegamos na rua, pastor, aí vem um abraço, vem o carinho. Eu não estou levando pão, eu estou plantando um relacionamento. Plantando um relacionamento. Eu não saio de casa para levar pão, eu saio para estabelecer relacionamento. Essa é a diferença. Aí você olha e diz, não, mas está levando. Não, eu estou plantando um relacionamento. E quando eu planto relacionamento, eu colho o relacionamento. Eu planto relacionamento em pessoas que o mundo finge não ver. E quando nós plantamos aí, naquilo que parece para muitos um deserto, eu estou cumprindo um princípio do reino de Deus que eu vou falar outro dia. E esse princípio ativa o poder da semente. E de repente você vê pessoas vindo a esse lugar, sem que nós tivéssemos, muitas delas, falado nesse lugar. Pessoas vêm, toda semana tem gente nova vindo. Porque nós plantamos relacionamento. Estamos colhendo relacionamento. Um dia Deus disse, tu está plantando onde tu nem espera colher. Tu vai colher um dia onde tu nem plantou. Princípio de semeadura. Algumas pessoas falam, ei, está entregando tênis. E já falou alguns. Não. Eu estou entregando destino. Destino. É destino. Aquela pessoa, a Bíblia diz que quando Moisés se aproximou de Deus, Deus disse, tira essa terra dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés havia passado pelo Egito, carregava nas suas sandálias a poeira do Egito, a poeira da desobediência. Aí Deus disse, você não pode chegar num ambiente de santidade com os teus pés manchados. Nós temos direcionado os nossos passos à presença de Deus. Eu creio que os lugares que nós temos pisado têm sido santificados. Aleluia. Quando você entrega um tênis, pegou por lugares perto de Deus, você está direcionando aquela pessoa ao lugar secreto. Você está direcionando aquela pessoa a uma vida com Deus. Você está dizendo destino. Nós não ofertamos relógio. Já foram alguns também.
ativamos tempo. Ativamos um novo tempo. Quando nós plantamos o relógio na vida de alguém, nós estamos colhendo na nossa vida um novo tempo. Um novo tempo. Nós estamos colhendo na nossa vida um ativar do Kairos de Deus para aquele tempo. Estamos colhendo. Estamos semeando, estamos colhendo. Estamos semeando, estamos colhendo. Quando nós ofertamos valores financeiros, nós plantamos semente. Semente de honra, fidelidade, gratidão. Sementes, investimento, chamados. Investimos em chamados plantando sementes. Ah, pastor, me dá. Não. Entenda. Você nunca pode encarar uma oferta lançada sobre a tua vida. Você receber aquela oferta e dizer obrigado. Não. Você é filho de Deus. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Aleluia, Deus. Você tem a autoridade de governo. Quando você recebe algo, você tem que ativar sobre a vida daquela pessoa um exercício de governo. Você recebe uma semente. Você é rei e sacerdote. Exerça sacerdócio sobre a vida daquela pessoa. Abençoa aquela semente. Abençoado é aquele que planta na tua vida, não você que recebe a semente. Entenda que você é uma terra fértil. Você é uma terra que o próprio Deus investiu. Ele não erra. Se o próprio Deus investiu em você, é porque você tem um alto valor para produzir frutos. Então, quando alguém investir em você, diga: você fez um bom investimento. Essa semente vai multiplicar em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas. É o reino de semeadura. Reino de semeadura. Abra a sua visão. A Bíblia diz em Atos 3 que Pedro e João eles vão ao templo e ali está um homem pedindo o quê? Esmolas. Eles deram esmola. Às vezes estamos nos alimentando da necessidade de Deus. Mas Jesus não quer que você se alimente da necessidade. Pessoas que estão tirando fotos, estão fazendo projetos, se autopromovendo por fins políticos, fins de fama, fins de retorno financeiro. Estão semeando sobre a necessidade de alguém. Quando o reino de Deus estabelece que você não semeia sobre a necessidade, você tem que semear sobre o propósito. Então você pega e diz: ei, levanta e anda em nome de Jesus. Você dá um destino. Você apresenta uma mesa de relacionamento. Você apresenta um lugar de destino a essa pessoa. Você não pode semear sobre necessidade se você não estiver disposto a apresentar um propósito, um destino a essa pessoa. Deus, Ele quer que você seja um instrumento de levanta e anda, e não um dador de esmolas, nem recebedor. A lei da semeadura. Você planta, você vai colher. Você vai colher. Jesus disse que um homem ele plantou um campo de trigo. Quando caiu a noite, o inimigo veio e semeou joio. Aí de repente alguém disse: vamos tirar o joio? Não, deixa crescer junto. Deixa crescer o joio junto com o trigo. Porque o tempo ele vai se assegurar e diferenciar uma semente da outra. Às vezes pessoas estão lançando sementes e você não sabe se aquilo é para a morte ou para a vida. Às vezes chega e te fala uma palavra: ei, fulano disse isso de ti, ei, ciclano falou isso a teu respeito, tu ficou sabendo?
ou não ouço? Não faça nada. Deixe que o tempo vai te mostrar onde está essa semente. Não deixe ela guardar no teu coração. Tire ela. Comece a observar o que essa pessoa está plantando. Se o que ela está plantando está se prostrando, é trigo, produz vida. Se o que ela está plantando está baseado em orgulho, em aparência, o joio não se dobra. É joio, é veneno, produz morte. É simples. Comece a olhar o cenário em volta. O cenário em volta está gerando vida ou está gerando morte? Você vai entender que semente você está recebendo. E a partir da semente, você decide se quer que ela germine ou não. Entenda que os teus ouvidos são uma entrada de semeadura. As palavras que você ouve, elas são sementes que querem se lançar ao teu coração. As palavras que você ouve são sementes que querem entrar e fazer germinar o teu coração. Agora, se você ouve palavras de amargura, é bom deixar cair na terra? É bom deixar germinar? Não. Então cuide que você tem ouvido. Cuide. E caso a semente não seja boa, diga não. Senhor, unge os meus ouvidos e arranca toda a semente maldita. Arranca toda a semente maldita. Não quero essa colheita na minha vida. Não quero. Eu rejeito essa colheita. Passa com o teu fogo e queima essa semente, Senhor. Não deixa que a semente germine. A Bíblia diz que Jesus também certa vez falou que um galho que não produz frutos, o que acontece com ele? É cortado e lançado no fogo. Mas o que produz é limpo, para que produza mais. Lei da semeadura. Se a semente que caiu, ela gerou vida, ele vai ser limpo e vai seguir produzindo mais e mais e mais e mais e mais. Mas caso essa semente está ali, tem folha, mas não tem fruto, corta, lança fora, queima. Foi isso que Jesus fez com a figueira. Ele chega diante da figueira. A figueira tem folhas, mas não tem figos. A semente que caiu na terra, ela gerou. Ela se permitiu morrer para gerar a figueira. Mas na hora de produzir frutos, por alguma razão, aquela figueira não produziu. Muitos de nós passamos por um processo assim. A semente do Evangelho caiu no nosso coração e germinou. Começou a crescer uma mudinha, começou a dar forma, virou uma pequena planta. A planta começou a crescer mais, se tornou uma pequena árvore. Da árvore se tornou uma árvore pronta. As folhas cresceram, estavam verdes, mas na hora de produzir, algo aconteceu que nos tornou estériles. Em algum momento nós falhamos em algum processo, cometemos algum tipo de desonra, algum tipo de falha, que fez com que Deus não permitisse que a gente gerasse. Porque caso gerássemos em meio a esse processo, geraremos maldição, geraremos frutos pobres. Então, se eu olho e vejo ele, eu cresci, eu vi a semente de Deus germinar, eu vi a semente de Deus crescer em mim, eu vi folhas surgirem, a aparência mudou. Mas onde estão os meus frutos, Deus? Comece a perguntar a Deus: onde estão os meus frutos? Caso você não ache os frutos, comece a olhar onde você escorregou no processo. Onde? A Bíblia diz da igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, o teu trabalho, mas tenho porém contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Deus não podia deixar que a igreja de Éfeso
gerasse, porque tinha deixado o amor. Aleluia. Qual foi o motivo pelo qual você não está gerando frutos? Qual é? Qual é o motivo? Ansiedade, angústia, medo, pecado, tristeza, desobediência. Qual o motivo? Qual o motivo? Que aí estão as folhas, mas cadê os frutos? Semeadura. A semente, uma vez que ela gera completo. Cada erva com sementes, para que se multiplique. Cada fruto carrega em si sua semente, para que se multiplique. O processo nunca pode parar em mim e em você. Deus não nos criou para sermos árvores sem frutos, porque a semente pararia em nós. Mas Deus fez com que a gente se tornasse árvores frutíferas, frondosas, para multiplicar a semente do Evangelho. A semeadura não para em mim e em você. Ela tem que ser expandida. Tem que explodir. A semeadura, ela tem que explodir. Se você enxerga além da semeadura e permite que ela se cumpra na tua vida, é impossível você não colher. Impossível. A Bíblia diz que Jesus certa vez ele usou uma analogia. Ele disse assim: o grão de trigo caiu na terra e não morreu, não vai produzir vida. De quem era o grão de trigo? Quem era? Quem era verdadeiramente o grão de trigo? Quem era o pão vivo que desceu do céu? Jesus. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Unigênito é quantos? Um. O grão de trigo, ele caiu na terra e morreu. Quando a Bíblia se refere a ele mais à frente, diz que ele é o Filho primogênito. Aquilo que era agora são centenas de milhões. O grão de trigo caiu na terra. Cristo se permitiu morrer para gerar vida, para que nós, agora, mediante o exercício dele naquela cruz do Calvário, fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você somos resultado de uma colheita do grão de trigo. Eu e você somos resultado do grão de trigo que se permitiu ser semente, cair na terra, morrer para gerar vida. Se nós estamos vivos, é porque Ele se plantou como semente. Ele se plantou. Se estamos vivos, é porque Ele foi a semente que nos deu a salvação. Ele é a semente. Quando lemos a lei da semeadura e dizemos não, estamos deixando o nosso coração ao princípio que nos deu a salvação. O princípio do grão de trigo que gera vida. Quando olhamos a semeadura e fechamos o nosso coração, estamos dizendo: Deus, eu não quero grão de trigo. Não quero. Não quero. Leis espirituais se sobrepõem à terra. Se sobrepõem. A terra pode condenar o homem à prisão perpétua e até mesmo a pena de morte. Mas se esse homem recebeu a lei da semeadura, o princípio do grão de trigo que gerou vida no seu coração, ele creu, confessou Jesus como Senhor e Salvador, a lei da terra o condena à morte. Ele é morto. Mas essa morte é eterna? Não. Se ele recebeu o grão de trigo, o pão vivo que desceu do céu, como seu Senhor e Salvador, a lei da terra condena ele à morte, mas a lei do céu se sobrepõe a tudo. O reino de Deus se sobrepõe a tudo. E dizer para aquele que a terra diz morte, eu digo vida eterna. Esse é o princípio. Vida eterna.
mas às vezes não temos a capacidade nem sequer de ser fiéis a Ele. Uma noiva que não é fiel, você quer casar com ela? Não. Não cumprimos os princípios básicos de fidelidade. Como queremos escolher um relacionamento com Deus, se nós não temos cumprido princípios? Você planta um secreto, você se retira para passar tempo com Ele, você está plantando relacionamento. Cada minuto, cada hora, cada dia que você passa no lugar secreto, são semeaduras que você está fazendo no reino espiritual, nos ares. Cada momento de louvor e adoração que você oferece a Ele, são semeaduras que você está levantando, sacrifícios. Como você quer colher intimidade com Ele e vida eterna nos céus, se você não está plantando na terra tempo com Ele? Como? Olhe a história bíblica, o princípio bíblico. Deus mandou que construísse o tabernáculo. Depois, Davi pôs no seu coração construir um templo. Deus permite que Salomão construa um templo. Quando o povo ia adorar no templo, ele ia de que forma? De que forma? De que forma que ele adorava no templo? De que forma? Cantando música? Era assim? Como é que era a adoração? Como é que era a adoração? Como? Como? Como que era a adoração no templo? Como? Não, como é que era a adoração? O que era oferecido de adoração? Oferta, cereais, cordeiros, incenso. Eles não ofertavam, eles adoravam. Palavra adoração, primeira vez na Bíblia. Você sabe quando foi? Abraão indo oferecer Isaac. Adoração não tem nada a ver com cantar, pregar, dançar, nada. Isso são formas e expressões, mas a adoração é muito além. A adoração requer altar e sacrifício. É isso. Adoração sem sacrifício é encenação. Encenação. Adoração sem sacrifício é encenação. E Deus sabe o quanto é difícil você pregar. Mas Ele abriu a minha visão que tem que ensinar. Adoração sem sacrifício é encenação. Nós estamos perecendo porque não entendemos um princípio de adoração e sacrifício. Aí subimos no altar e fazemos do altar muitas vezes um palco, onde o nosso eu cresce, é iluminado e aparecemos, e onde o princípio de sacrifício desaparece. Entenda, altar é território santo. Altar é território santo. Você não pode ousar pôr os pés sobre o altar se você não estiver sacrificando para Deus, oferecendo sacrifícios, negando o teu eu, para que você suba diante do altar. Você deve matar o teu eu secreto todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você tem uma oferta de libação. A oferta é o teu eu. Todos os dias. Todos os dias o teu eu tem que morrer. Todos os dias o teu eu tem que ser morto. Amargura, tristeza, lascívia, ira, discórdia, orgulho, raiva, desonra, tem que morrer. Senão você não pode estar diante do altar e oferecer para Deus um sacrifício qualquer. Vocês sabem que todo sacrifício que ia ao templo, ele não era oferecido de imediato. Ele passava por um processo de verificação. Deus não recebia sacrifício defeituoso. Não recebia. Se o animal tivesse defeito,
ele era descartado. Se o irmão tivesse falhas, ele era descartado. Pastor, se eu tenho pecado, eu não posso não. Mas você tem que se permitir ser transformado por Jesus. Certa vez um leproso chegou até Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, me faz limpo. Jesus disse: sim, eu quero ser limpo. Jesus recebeu a adoração do leproso quando ele disse Senhor. Jesus não disse para ele, não me adora. Recebeu a adoração do leproso, mas no instante seguinte disse: ser limpo. Você pode chegar leproso a Jesus, mas a decisão de permanecer leproso é sua. Ele quer te fazer limpo. Ele quer mudar a tua história. Ele quer que você ofereça a Ele um sacrifício excelente de adoração. Ele quer que você ofereça para Ele verdadeiramente um altar. Um altar. Você não pode estar aqui adorando a Jesus e dizendo: Senhor, o Senhor é tudo para mim. E no instante seguinte você está na sua casa, mergulhado em pornografia, mergulhado em discórdia, mergulhado em tudo aquilo que não agrada a Deus. Conversas ocultas, fotos trocadas, escondido. Não pode. Você não pode estar aqui dizendo: Deus, eu te entrego tudo que eu sou. E no instante seguinte você estará se relacionando com o mundo. Aleluia. Vivendo uma vida mundana, matando o evangelho daqueles que não conhecem. Altar. Eu não falo do altar especificamente aqui. Eu falo do altar de adoração, que é a tua vida. Tem que ser território santo. Tem que ser. Lei da semeadura. Se nós plantarmos desonra, fizermos da nossa vida um altar de desonra a Deus, nós vamos colher desonra por onde nós passarmos. Se nós fizermos da nossa vida um instrumento de morte para aquele que ainda não conhece, nós vamos colher morte à nossa volta. Mude a semeadura e você vai mudar os frutos que tem colhido. Mude a semeadura. A Bíblia diz que Deus não se deixa estabelecer. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Deus está dizendo: Deus não se deixa zombar, não se deixa estabelecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. A Bíblia diz que quando você espera colher sem plantar, você está zombando de Deus. A Bíblia diz que quando você planta abacate e quer colher abacaxi, você está zombando de Deus. Está zombando. Você planta abacate e diz: eu vim buscar abacaxi. Zombaria. Porque desde o princípio, cada fruto produz conforme a sua espécie, segundo a sua semente. Desde o princípio ele está dizendo: cada semente vai produzir o seu próprio fruto, segundo a sua espécie. Aí nós estamos plantando abacate, querendo colher abacaxi. Estamos plantando desonra, dizendo: Deus, por que eu estou envergonhado? É, porque você plantou desonra, desobediência. Você tem que enfrentar a colheita. Tem que enfrentar. Alguns anos atrás Deus me disse: faz isso. Eu disse: eu tenho um projeto para ti. Sai e vai viver esse projeto. Aí alguém me disse: não é a vontade de Deus, não. Em vez de ouvir Deus, ouviu. 1 ano e meio eu passei colhendo arroz. 1 ano e meio. Apanhando. E quando eu ia orar, dizer: Deus, por quê? Desobediência. Eu disse: Deus, mas eu não sabia. Não é o que você sabe. Não é. É princípio. Se você planta, ainda que você não saiba, se você lançar uma semente de laranja num solo fértil, ainda que você não saiba, você vai colher o quê? Laranja. Mas eu não sabia, não importa, você plantou, vai colher. Quando passou uns
ciclo. Aí Deus disse: ei, acabou o ciclo. Agora faz. Aí me mostrou uma montanha onde tinha uma caída. Eu disse: ei, se você não se mover agora, tu vai colher essas almas no inferno. Eu vou requerer de ti. Não. É uma coisa, salvação de jeito nenhum eu quero perder. E quando nos movemos, Deus nos deu um campo para gente, colhendo a semeadura. Algumas sementes que nós colhemos hoje são sementes que nós plantamos há 8, 9 anos atrás. Algumas sementes que nós colhemos hoje são sementes de 5, 6 anos atrás. Deus foi tão misericordioso que a semente que nós plantamos de desobediência, por não termos nos movido antes, numa segunda ordem do Senhor, Deus trouxe uma colheita em 1 ano e meio. Não foi agradável, foi bem amargo, mas em 1 ano e meio nós tínhamos passado pelo Senhor. Preparamos o campo com lágrimas, regamos aquele campo com lágrimas, para semearmos obediência. Se me perguntarem, não quero semear desobediência nunca mais. Eu entendi o recado. Eu entendi. Deus, ele não requer sacrifícios, mas o principal, obediência. Maior do que qualquer sacrifício é a obediência. Se Deus te move e você não obedece, desobediência. Desobediência. Uma semana e pouco atrás, e às vezes você desobedece em princípios que parecem bíblicos. Eu dispus no meu coração e disse: ei Deus, eu vou me retirar alguns dias para oferecer um período de consagração maior para o Senhor. E fui para orar. Hoje vou orar meia-noite ali, vou abrir o jejum. Quando estou orando, Deus disse: não. Eu disse: vou, sim. Aí ele perguntou: estão tendo pessoas salvas? Sim. Pessoas curadas? Sim. Vidas transformadas? Sim. E quem está fazendo tudo isso? Eu disse: é tu, Espírito Santo. Com certeza é tu. Aí ele disse: eu não te pedi sacrifício. Então, tu quer fazer para quê? Para que tu comece a fazer? Eu disse: não. Então só obedece. Obedece. Obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. É uma lei. Se você planta obediência, você colhe. Se você planta obediência, não é você que lança a rede, é o peixe que pula no ar. Não é você, se você planta obediência, a terra produz antes mesmo de você esperar preparar a terra para a semente. O Éden, quando foi preparado em um ambiente de obediência. Adão não tinha plantado, mas já estava morrendo sobre o que não plantou. Quando entrou a desobediência, que Adão teve que preparar a terra, lançar a semente, tirar os espinhos, para então colher. Se você entra num ambiente de obediência, do centro da vontade de Deus, até sobre problemas que você não imaginava, Deus vai te pôr. Porque a obediência é a maior semente. Obediência e não sacrifício. Pastor, eu não vou sacrificar se Ele mandar. Sim. Se Ele não mandar, não. Por isso dizemos nesse lugar: se Deus mandar, você oferta. Se não mandar, não oferte. Pastor, e o dinheiro? Não. O dia que nós dependemos de qualquer um de vocês, ou do pastor, fechamos a porta. Porque já estamos querendo exercer um governo da terra, no reino dos céus. Somos totalmente dependentes dele. Certa vez ele me falou: ei, se o propósito está sendo cumprido, ainda que eu tenha que levantar as pedras da rua para semear, eu vou levantar. Vou levantar. Ele não se move por necessidade, mas por propósito.
Sabe qual é a nossa visão? Nós temos uma visão muitas vezes totalmente distorcida. Nós achamos que Deus se move por pena. Não! Deus não se move por pena, mas por propósito. Por propósito. Se você disser Deus, por favor, não. Você tem que conhecer princípios. Conhecer princípios para exercer governo. Você não é alguém comum. Você é um filho de Deus. Príncipe. Príncipes exercem governo. Exerça governo. Você olha para a doença e diz: ei, doença, eu chamo de resistência à saúde. Você olha para a escassez e diz: ei, eu chamo de resistência à provisão. Você já não olha o cenário com olhos naturais, mas você olha o cenário com olhos de quem vai exercer governo. Exercer governo. A nossa mentalidade é limitada. Porque tudo que o inimigo não quer é que a gente entenda princípios que movem o reino de Deus. Princípios. Tudo que ele quer é que você desonre os princípios. Porque desonra de princípios traz maldição na terra. A Bíblia diz que honra teu pai e a tua mãe, para que te vivas bem e viva muito tempo. A Bíblia diz que quando a desonra dos filhos com os pais, a terra é ferida com maldição. Tudo que o inimigo quer é que os filhos desonram os pais. Aí eles instigam a geração a se levantar contra a Bíblia. Instigam a geração a se sentir pronta antes do tempo. E quando o pai corrige, diz: não quero correção. Não quer desonra e maldição na terra. Aí quando você compreende alguns princípios, você começa a olhar a lei da semeadura e você começa a voltar atrás e você diz: ei, eu não desonrei os meus pais, eu não posso poder desonrar. E você exerce governo no reino espiritual, dizendo: ei, se eu não plantei desonra, eu não posso colher desonra. Aí pastor, se eu plantei desonra, se arrependa, peça perdão. Diga: Deus, eu me arrependo, eu não sabia. Peça para que essa colheita passe de uma vez. Prepare a terra de novo, ainda que com lágrimas, e comece uma nova semente. Caso teus pais já tenham partido, comece a plantar honra nos teus filhos. Mas pastor, eles me desonram. Mas você não paga desonra com desonra, pague com honra. E você vai começar a mudar a colheita. Você vai começar a mudar a colheita, porque se você muda a semeadura, você muda a colheita. O problema é que nós queremos mudar os frutos, mas não mudamos a semente. Você tem uma unção de Deus muito forte. Essa mensagem é para você degustar em casa, assistir várias e várias vezes. Porque se você tem esse princípio, você cuida a sua vida em todas as áreas. Todas as áreas, área financeira, área de relacionamento, relacionamento pai e filho, relacionamento de casamento, tudo. Tudo. Se teu casamento ele é originário de um ato de adultério, o que você vai colher? Adultério, desonra. Pastor, e agora eu vou me separar? Não. Já foi, já casou, não tem o que fazer. Arranque toda a colheita de dor agora. Prepare a terra com lágrimas e plante novos frutos. Comece a orar e pedir a Deus perdão pelo ato de desonra. Peça perdão para a pessoa que você desonrou. Pastor, como assim? Procure a pessoa que foi traída e peça perdão. Que vergonha. É princípio. É princípio. Quer mudar a colheita? Excelente. Pastor, eu não quero, eu não consigo. Então não reclame de que você está falando. Não reclame. É duro, sim. Mas não é para ser agradado.
Bíblia diz que a palavra de Deus ela era agradável na boca, mas quando caiu o estômago era como? Amarga. Amarga. Você quer mudar os frutos? Toda correção ela vai doer. Vai doer. Mas caso você corrija, é impossível você não colher novos frutos. Impossível. Ainda que seja ruim, vale a pena mudar a semeadura. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena mudar a semeadura. Vale a pena. Comece a pensar no que você plantou lá atrás. Comece a pensar no que você plantou. E você vai começar a identificar que cada fruto que você está colhendo não é resultado de acaso, não é resultado de abandono de Deus, é resultado de semeadura. Semeadura. Cada fruto é resultado de semeadura. Então, comece a analisar os teus campos, o que você tem colhido, o que você plantou, e decida o que você quer colher daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, o que você quer colher. A decisão do que você vai colher lá na frente começa hoje, pelo que você vai plantar. Começa hoje, pelo que você vai fazer com cada semente. Vai com a tua Bíblia no Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sorriam. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então, sem dizer entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas semearão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Está dizendo: ei, você estava no cativeiro, com lágrimas você arrancou aquela colheita do cativeiro. Você disse: ei, estou no cativeiro, a culpa não é de Deus, é minha. A desobediência me trouxe aqui. Chorou, as mãos do coração diante de Deus, se arrependeu. Aqueles que semearam chorando, quando voltaram com uma colheita alegres. Deus tem uma colheita de alegria. Deus tem uma colheita de júbilo para você. Deus tem um vinho novo de alegria, de festa, de transformação para mim e para você. Para encerrarmos, todo aquele que crê em Jesus tem direito a uma colheita que começou há muito tempo atrás, mas não acabou. Que colheita é essa? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Qual? A lei da salvação? Qual? Qual colheita que temos direito? Eu amo a Bíblia, por isso. Eu amo o Espírito Santo que nos ensina. Ele é meu professor, ele vai ter palavra na hora. Festa das colheitas, também conhecida como? Qual era outro nome de festa da colheita? Pentecostes. Festa da colheita. O grande trigo havia caído na terra, gerado vida, era chegada a hora da colheita. Ele disse: ei, ficai em Jerusalém até de alto, sejais revestidos de poder. Então eu direi: a colheita
ser a maior colheita de toda a história. A colheita que o profeta Joel já havia aprendido que viria. A colheita que o profeta Joel havia profetizado e que muitos não haviam crido, porque diziam: é impossível, não pode ser assim. Mas Pentecostes era a força da colheita. Quando eles decidiram permanecer, obedecer o grande trigo, ele gerou algo sobrenatural. Joel 2, versículo 17 diz, versículo 15: dobrai-vos em Sião, santificai o jejum, proclamai o dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, tem noivo do seu palco, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e ao peito e ao altar, e digam: todo o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança à tristeza, ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque digo entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e dele sereis fartos, e vós então entregarei mais, e não vos entregarei mais a vergonha entre as nações, e aquele que é do norte farei partir para longe de vós. Eu serei em uma terra seca e deserta, eu sou frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, alegra-te, alegra-te, regozija-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, e a têmpora, e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, de óleo, e restituir-se-ão os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois disso eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Eu mostrarei sinais do céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo. E a colheita do Pentecostes começou, mas ela permanece até hoje. A colheita de trigo, de óleo e de vinho novo. Trigo, óleo e vinho novo. A oliveira voltou a crescer. O óleo está vertendo. Os campos estão cheios de trigo, prontos para produzir um pão vivo. E a vide está gerando vinho novo. Vinho novo. Não vos embriagueis com vinho transformado, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Nessa noite é noite de colheita, é noite de Pentecostes. Os que semearam com lágrimas colherão com alegria, com júbilo. Aqueles que semearam com lágrimas colherão o trigo, colherão o óleo e colherão o vinho novo. É para mim e é para você. De qualquer pé essa noite, feche seus olhos.
Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Você quer esse vinho novo? Você quer esse vinho novo? Você quer esse vinho novo? Semeie coração aberto. Semeie coração quebrantado. Semeie. A Bíblia diz que coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. A Bíblia diz que o espírito quebrantado o Senhor não desprezará. Semeie um coração quebrantado. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
Bíblia diz, em 2 Crônicas 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei, virei e sararei a terra. Hoje, se você diante desse altar verdadeiramente se arrepender diante de Deus da sua semeadura, e você dizer: Senhor, me perdoa por essa semente maldita, me perdoa por ter plantado essa semente maldita. Glória a Deus! Se você verdadeiramente se arrepender dessa semente e clamar ao Senhor, eu creio que Ele ouvirá, virá e chegará à tua terra, chegará à tua terra, chegará à tua terra, para que você comece a lançar novas sementes a partir de hoje, para que você comece a lançar novas sementes, novas sementes. Não se arrependa, clame, 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 clame por perdão, clame por perdão. Diga assim: arrependa das sementes, arrependa das sementes, arrependa das sementes malditas, arrependa das sementes malditas, arrependa das sementes malditas. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus. Ouve nosso clamor. Chega da palavra de Deus. Se o sacerdote se humilhasse, Deus, e se apresentasse diante de ti, que o ar e o homem, Deus, e clamasse misericórdia pelo povo, Deus, o Senhor viria. Eu te peço, Deus, piedade, Deus, piedade, Deus, piedade, Deus. Tem misericórdia de cada semente, Deus, maldita. Tem misericórdia de cada semente ruim lançada, Deus. Tem misericórdia, Deus, de cada semente ruim lançada e semeada, Deus. Senhor, que a gente não seja mais refém dessa polêmica, que a gente não seja mais refém de uma polêmica maldita, Deus. Mas, Deus, que a gente não seja refém de uma polêmica maldita, mas que o Senhor ouça e seja eterno, ouça e seja eterno, ouça e seja eterno, ouça e seja eterno, ouça e seja eterno. Deus, o que eles estão semeando com lágrimas, Deus, de arrependimento, Deus, lágrimas de arrependimento, Deus, eu creio que vai mudar os frutos a partir de hoje, vai mudar os frutos a partir de hoje, lágrimas de arrependimento, Senhor, vão gerar uma nova colheita, uma nova colheita, uma nova colheita, Glória uma a Deus! nova colheita. Ele não despreza o espírito quebrantado e o coração arrependido. Ele exclamou: Espírito Santo, para todo aquele Senhor que se arrependeu de verdade, Deus. O Senhor conhece os seus corações, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, sara a sua terra, sara a sua terra, sara a sua terra, sara a sua